Vamos lá, galera, continuando o nosso projeto de apresentar as expectativas, né, de aprendizagem para os alunos, os conteúdos, né? Como eu falei, uma nova paisagem, olha lá ao fundo, um tigre. Eu tenho esse tigre aqui numa porta, né? Eu tenho várias portas com animais, vocês vão ver, né? E foi muito legal esse trabalho para selecionar essas imagens, selecionar esses adesivos de porta, né? O tigre é curioso, vamos rapidinho. Tigre é uma palavra iraniana, árabe, né? Persa, que quer dizer alguma coisa assim, rápido, flecha, ligeiro, né? E realmente o tigre é especial nesse sentido aí, né? Falar um pouquinho do tigre. Existiram 9 espécies de tigre, né? Então ele está muito concentrado na Ásia. E 3 espécies já foram extintas. Caçadores, modificou o meio ambiente dos tigres, né? Então tem poucos tigres. A China tem, Sibéria tem, Rússia tem, né? Então, e são lindos, são animais fabuloso. Para mim, o animal mais bonito, o mamífero mais lindo que tem é ele, o tigre, né? Então é isso, ele nada, ele pode nadar 20, alguém já viu um tigre nadar 30 quilômetros, entendeu? É um negócio fantástico o tigre, né? Mas ele é meio isolado, ele é territorial, né? Tá sempre sozinho, né? Tem essas pegadas do tigre aí. Mas vamos lá, uma notícia, não, antes uma piadinha, vamos lá, uma charadinha, é meu costume, já se acostumaram, né? Vamos ver aqui, o que é corre em volta do pasto inteiro sem precisar se mexer? O que é que corre em volta do pasto inteiro sem precisar se mexer? A cerca, né? Qual é o nome do dentista do dinossauro? Tiranodente. Como a cobra pode salvar uma pessoa de uma enchente? Olha essa que inteligente. Quem bolou essas coisas? Muito inteligente, né? Para fazer isso. Os caras nem colocam o nome dos autores. Eu acho isso engraçado. Como a cobra pode salvar uma pessoa de uma enchente? Dando bote. Legal, né? E a notícia que eu quero apresentar foi hoje, né? 19 de junho, acho que foi de ontem, né? E aqui diz aqui, Mercado Livre usa robôs para fazer o trabalho pesado, né? O Mercado Livre é um gigante eu compro coisas do Mercado Livre, né? Essa compra online, né? E eles estão falando que os caras têm 330 robôs que ajudam, sabe? Que faz coisas que ser humano não conseguiria fazer no tempo que eles fazem, né? Levantar prateleira, saca? Levar produtos para os funcionários, tudo, né? Fica lá em Cajamar, né? E são robôs chineses, para você ver, né? Eles agilizam um processo que hoje é manual, de movimentação nos itens do centro de habilitação. O funcionário precisa ir com um carrinho até as prateleiras, onde os produtos são armazenados, aleatoriamente, indicar quando necessário, prateleiras com rodinhas, era movimentado de um lado por outro com o funcionário. A ideia agora é de que as prateleiras sejam levadas pelos robôs até um funcionário, para que sejam abastecidas com os produtos. Olha que legal, né? Ele pega aquela prateleira, ele já sabe onde que está, volta, o funcionário fica parado lá, carrega e ela vai armazenando. Tá aí, ó. E ela processa 347 pedidos por minuto, esses robôs todos aí, né? Legal, né? Vamos lá, galera, vamos continuar. Qual é o objetivo da geografia? Quais as expectativas que a gente pede que um aluno consiga fazer aí, né? Gostaram do fundo aí? Show, né? É o arco-íris aqui, ó. Eu adoro o degradê arco-íris, vocês vão ver muito na minha casa aqui, ó, tá? E aqui do lado, aqui essas coisinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são vírus, reproduções de vírus. Existe no mundo aproximadamente 1.400.000 tipos de vírus. Eu coloquei 60 tipos de vírus aqui. A gente vai tentar falar o vírus do Ebola, vou te mostrar. Vírus da AIDS, vírus disso, daquilo, né? Vai por aí, tá bom?
Então vocês estão diante de um professor preocupado, né, de um youtuber, de um influencer que quer trabalhar numa boa, entendeu? Melhor das intenções aí, né? Então vamos lá, onde que nós paramos aqui? Desenvolver noção inicial de tempo e clima, a gente já falou. Interpretar os fenômenos ligados a clima. Então nunca foi tão importante falar sobre clima como agora, né? Qual é o país que mais polui o planeta com relação a clima, de mandar CO2 para a atmosfera? Estados Unidos e China, meu. Os caras não têm que nem hidrelétricas que nós temos, energia eólica, vento, sol, né? Os Estados Unidos, a maioria é energia gerada por geradores, né? Térmica. Energia térmica. A China também, são os grandes poluidores do mundo, né? Por isso que existe aquela coisa de vender créditos de carbono, ou seja, aqueles países que nem o Brasil tem uma floresta, né, em pé ainda, né, existe países que podem investir no Brasil, já que eles emitem CO2, carbono, tudo, em compensação eles ajudam países que mantêm florestas, vegetação em pé ainda, né? E o Brasil vai ganhar muito com isso ainda, o Brasil vai ganhar. Ainda não está bem regulado esse mercado e tudo, né? Entender as dinâmicas da atmosfera e as interferências do ser humano nessa dinâmica. Tá aí, a dinâmica da atmosfera. Mas há uns anos atrás, tinha uma preocupação com a camada de ozônio, né? Essa questão de o homem fazer assim o CO2, mas teve uma época que a camada do ozônio é uma fina camada que protege, né, o ser humano dos raios, e tinha certos produtos nocivos, tipo spray, tinha alguma coisa naqueles spray aí, que usava muito de tinta e alguns outros produtos, que os caras descobriram que aquele tipo de produto estava afetando a camada de ozônio. Pararam e a camada de ozônio deu uma regulada, ela se acertou. Não se fala mais camada de ozônio, né? Não se fala mais. Fala-se do que? Da Terra, do aquecimento normal, né? A Terra tem um processo junto de temperatura, com as nuvens, o vapor da Terra está acumulado, né? Não se passa das nuvens, a atmosfera tem um bolsão, né? Que a gente está protegido pelo oxigênio, nitrogênio, tudo, né? A camada da atmosfera, são várias camadas, né? Então isso aí é a atmosfera. Reconhecer aspectos do clima, de novo, o clima e sua relação com a vida cotidiana e atividades locais, econômicas locais. Vide aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas duvido que é o clima. Tem os negacionistas, cara. A ciência já sabe como funciona o El Ninho, a El Niña, né? Essas situações aí, já está documentado, já está comprovado. Isso, né? Compreender os conceitos de biosfera e de sistemas naturais. Nós vivemos numa biosfera, né? Nós vivemos numa biosfera, nós somos uma esfera e nós temos vida nessa esfera aí, como é que funciona todo o processo. É um processo de ação e reação, uma cadeia, um depende do outro, é um negócio magnífico, né? Um negócio magnífico, a nossa relação da biosfera. Tem uma teoria chamada teoria de Gaia, né? Que o planeta Terra é Gaia, ou seja, ele é um organismo vivo. Eu esqueci, o nome do cara é John Locke, se eu não me engano. Desculpe se eu errei, aí alguém me corrige, mas tem Locke aí no meio. E o cara defendeu essa tese de que o planeta Terra é um organismo vivo, e que a natureza sente, né, mas ela se recompõe, ela pode ser agressiva com o ser humano, dá o retorno, né, mas a relação da biosfera, o que acontece com diversos países, o que mexe nisso, né, então é isso aí.
que mais que a gente espera que vocês, alunos e pessoas pensando em geografia, olha que legal, reconhecer a relação de dependência entre os seres vivos. Conhecer a relação de dependências entre os seres vivos. Tá? A cadeia alimentar, podia dizer, por exemplo, meu amiguinho tigre aqui, como é que ele se relaciona, o que ele come? Que nível que ele está na cadeia alimentar? Ele come vegetação, come folha, come bambu, que nem o panda? Não, meu, ele é carnívoro, meu. Ele mata bicho grande, o negócio dele é carne, né? Então, seres vivos, né? Você tem tanta coisa a falar. Você tem os anfíbios, répteis, mamíferos, aves, a vegetação, a marinha, né? Seja de água salgada, doce, essa vida toda. Você tem, puxa vida, os seres microscópicos, os fungos. O ser vivo tem uma relação muito intensa, um dependendo do outro, tem a cadeia alimentar, quem come quem, vai por aí. Analisar os comprometimentos decorrentes da ação dos grupos humanos no equilíbrio da biosfera. O que o ser humano está fazendo na biosfera, as relações que o homem trata na biosfera. Hoje já existe um pouco mais de ética com relação à biosfera, né? Hoje, os grandes líderes mundiais, os cientistas, nunca se escreveu tanto, eu sou assinante de jornal, aí vejo 1, 2, né? Nunca se escreveu tanto, nunca se falou tanto na humanidade com relação ao clima, com relação ao meio ambiente, né? Essa preocupação climática, dessa alteração. Galera, em 1900 nós éramos 1 bilhão de pessoas, em questão de 120 anos aí, são 8 bilhões, entendeu? E para essas pessoas consomem produtos, fazem produtos nocivos para o meio ambiente, carbono, lixo, concorda? Consumo de água, né? Falar da água, ainda não foi falar de água aqui, mas, água é tudo, né? Analisar reconhecer as noções básicas de geomorfologia e ritmo da natureza para analisar o uso do solo no campo e na cidade, né? Geomorfologia, né? Terra, morfologia é a arte de você saber descrever como é que funciona aquele espaço, aquela terra bruta, o que ela pode oferecer, né? Que tipo de solo, que tipo de tratamento aquele solo vai precisar, né? Ou se é inviável fazer alguma coisa naquele lugar. E nós tivemos um expoente da geografia no Brasil. Eu adoro os livros dele, né? O que ele pensa, o que ele fez pela geomorfologia do Brasil. O professor Aziz Abd Saber, né? Morreu, tudo, mas tem uma contribuição acadêmica fantástica sobre geomorfologia. Você lê o livro dele sobre isso, aí ele vai descrevendo cada morro, o que ele encontra de vegetação, um córrego, uma nascente, e ele vai detalhando, né, tudo isso daí. Né? Então, saber conhecer o solo, saber conhecer bem o relevo, para que serve, né? Interessante. E a última desse ciclo de Fundamental 2, que seria mais ou menos 6ª série isso daí, né? Compreender as transformações na superfície terrestre em razão da ação humana. Aí fechou com chave de ouro. Ou seja, as transformações na superfície terrestre com as relações das ações humanas. Tá aí. O que a gente pode falar em 1500, como que era o mundo, 1600, e aí tinha um cara chamado Malthus, um economista, que ele falava que ia chegar um ponto que ia ter tanta gente no planeta Terra que a agricultura não ia dar conta. Então é a ação humana contra a natureza, e depois o mundo ficou assustado com essa teoria, preocupado, até que veio a tecnologia na agricultura e revolucionou. Hoje, cara, tem empresas, a Embrapa no Brasil, que fala da Embrapa,
saca? Geradora de sementes, estudiosos, engenheiros, técnicos que estudam flores, plantas, dão cursos para agricultores e por aí vai. Então, entender o que acontece na superfície terrestre na questão da ação humana, né? Hoje nós temos, acho que são uns 220 países pelo planeta Terra, né? Pelo mundo, né? E cada um tem a sua dinâmica, cada país tem uma liberdade de fazer, como fazer naquele espaço, cada um tem suas leis, tem suas regras, né? O Brasil tem um código florestal bacana, tem uma agricultura pujante, né? Cada vez mais o nosso agro tem muita propaganda com o agro. O PIB do Brasil, o produto interno brasileiro é agro, cara, é agro. Acho que está 20% disso aí é agricultura, cara, entendeu? Soja, milho, o que mais? Soja, milho, mas isso aí é fundamental. Soja, engraçado que a soja vai para exportação, para alimentar galinha, porco, milho também para alimentar os animais. Não é bem para o consumo humano, olha que interessante, né? Essa plantação. Então imagina a questão da fome, que o Lula bate muito nisso. Imagina se o Brasil, né, plantasse outras coisas sem ser soja e milho, a gente poderia diversificar a nossa agricultura ao ponto de abastecer o planeta Terra. De abastecer o planeta Terra, ser o maior produtor de alimentos, né? Mas é pouco, o mundo quer soja, milho, trigo, né? Essas coisas, cara. E aí é o que é chamado a monocultura, grandes extensões, isso daí, né? Então é isso aí, galera, isso aqui foi então do ciclo fundamental do primeiro ano do ciclo, tipo sexta série. Vamos lá, sétima série agora. Olha que tem bastante coisa. Você só tem que ter paciência comigo, tá bom? Agora é uma profundidade em questão geográfica. Eu estou dizendo para vocês, para cada item desse, a gente podia desenvolver, sabe? Ficar uma aula batalhando em cima, com número, dissertar. Eu poderia fazer uma dissertação em cima de cada expectativa, cada tópico aqui. O que é uma dissertação? Você pega esse tema, você vê o que já tem, né, o que já tem feito sobre isso, você observa um problema, você observa números, estatísticas, aí você propõe soluções, você faz um bate-boca legal, entendeu? Então uma dissertação é uma análise muito legal, muito profunda, né? E eu tenho aquele trabalho daquelas frases lá que me ajuda muito a poder falar, dissertar, né? Vocês sabem qual é aquele projeto que eu tenho das frases lá, que eu tiro do jornal Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Aí, pessoal da imprensa do jornal Estado de São Paulo, quero um dia vocês aqui, Estado de São Paulo aqui, para ver, mas primeiro mais para frente, eu tenho umas coisinhas para fechar aqui, ainda no meu apartamento, como eu falei, está 98% adesivado, com coisas geográficas, históricas, artísticas, você não vê, quem vem aqui fala, olha que legal, né? Então eu fiz uma coisa caprichada, profissional mesmo. Eu não imaginar, mas é uma coisa de polimata mesmo, um iniciante de polimata. Humildemente eu tô assumindo isso, né? Já falei, daqui 3 anos vocês me avaliam, falam, professor, pode ficar tranquilo que a gente reconhece isso, né? Tá bom? Então vamos lá. A expectativa agora a gente já mudou, segundo ano mas é muito legal os temas, né? Os temas acho que nem importa, sabe? Se é primeiro ano, primeiro ciclo, segundo ciclo, importante toda a abordagem dos temas que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos lá, relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço em diferentes contextos históricos e geográfico. Agora já entra a questão da história. Você vai analisar como que era essa relação na Roma antiga, na China, nos países árabes, na América Latina, como é que era esse contexto, né, de interações e organização do espaço, né?
nos diversos lugares. Agora a gente não está isolado só no Brasil, a gente já está andando por aí, né? Então, uma análise histórica de como que o homem ocupou os espaços, o tipo de colonização, o Estado, né? Como se era, como que era a religião, como era a sociedade na época, e vai por aí. Reconhecer a formação socioespacial e a base para a formação do povo brasileiro. Povo brasileiro. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, mas meus avós, vou falar materno, búlgaro e russo, paterno, francês e italiano, né? A gente sabe da imigração, né? Meus avós vieram aí por causa da Segunda Guerra Mundial, saíram dos países, vieram aqui, então nós estamos formando o povo brasileiro, né? Engraçado. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem japoneses fora do Brasil. E o povo japonês sofreu muito aqui no Brasil porque eles estavam no eixo do mal na Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses foram muito discriminados, cara, em escola, lugares, né? Sofreram bastante, uma perseguição muito grande. Então, o povo brasileiro, de onde vem o povo brasileiro? Dá para falar que é um povo com um DNA assim, raiz, tudo? Não dá. A nossa formação, saca? A nossa formação é bem complexa com relação ao povo brasileiro. Alguns falam que é indígena, negros e europeus. A nossa formação é essa: indígenas, negros e europeus. Né? Esses três grupos aí, predominantes em cada época. Primeiro teve os índios aqui, depois chegam os portugueses, os europeus, depois vem a questão dos escravos, e aí vai formando o povo. Eu acho que hoje a gente já tem uma identidade, né? Apesar que nós estamos em questão assim, você tem o pardo, você tem o negro, você tem o oriental, você tem o branco, você tem o europeu, e uma grande diversidade. Um dos melhores livros feitos sobre o povo brasileiro foi de Darcy Ribeiro, título Povo Brasileiro. Eu não li, eu confesso que eu não li, mas eu vou comprar esse livro, tá? Eu acompanhei a história de Darcy Ribeiro todinha, como é nos últimos dias dele de vida, tipo questão de um ano, ele falou: eu não morro enquanto eu não escrever a minha tese, o povo brasileiro. Bom, Darcy Ribeiro é considerado um polimata brasileiro, né? Gilberto Freire, então tem um estudioso sobre polimatia que ele considera dois polimatas brasileiros, Darcy Ribeiro e Gilberto Freire. Aí, então, falando da Darcy Ribeiro, uma história muito bonita, passou um maus bocado com doença, tudo, né? E o que ele fez? Se recolheu para sua casa de praia, tem uma secretária que acompanha a vida inteira, ele ia falando sobre esse livro e ela ia digitando, né? Então ele ficou um ano ali trabalhando em cima e fez a tese do povo brasileiro, né? Hoje o povo, Gilberto Freire também fala isso, muitos sociólogos tentam entender a nossa formação do povo brasileiro. Mas vamos avançar. Vocês estão entendendo que é a pegada, né? Cada item dá para você, sabe, devagar, cara. Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos. A gente já falou quais são os fenômenos geográficos, agricultura. Você dá para fazer um mapa de agricultura, de onde você tem, onde você planta isso, onde planta aquilo, fenômeno geográfico climático, saca? De povos, de onde estão os povos, da imigração, tanta coisa. Né? Porque quando se fala em cartografia, reproduzir um mapa é muito amplo, né? Graças a Deus que nós temos bons cartógrafos aí no Brasil, IBGE faz muita coisa bonita também, né? Vamos lá, vamos seguir. Identificar as características e a dinâmica dos fluxos populacionais. Olha que interessante, a dinâmica dos fluxos populacionais. O nome fluxo quer dizer, não está parado, está andando. É que nem que falam na Cracolândia, o fluxo. O pessoal vai andando,
O pessoal no fluxo, é muito comum, se tem um fluxo na Cracolândia, eles falam, estou no fluxo, estou andando, tem um caminho aí, os caras ficam dando volta naquele espaço, naquele território, né, que eles, né, determinaram, ficaram lá. Então a dinâmica dos fluxos populacionais, que a gente pode dizer, os nordestinos, né, os nordestinos que digam, os europeus do sul, né, Santa Catarina, os alemães, poloneses, italianos que vieram para cá, japoneses, né, quanta gente, os ucranianos, nós temos uma população ucraniana historicamente muito grande, fluxos populacionais, de fora e dentro também. A circulação dos nordestinos para o sul, lá para o norte, depois do comecinho, o ciclo da borracha, e aqui né, os nordestinos em Brasília, né, os chamados candangos, aqui na região sudeste, tudo isso daí. Muito legal, muito legal. Então, estudar o fluxo, né? Fluxo populacional. Reconhecer aspectos do crescimento populacional. Legal, né? Por exemplo, a minha avó, crescimento populacional. A minha avó Dária, fantástica, uma pessoa maravilhosa. Minha avó Dária, ela teve 13 filhos. 13, morreu um só, né? Aí, dos 13... A minha mãe tem três filhos. Do 13 passou por 3, né? E eu tenho um só. A minha irmã tem um, meu irmão tem 2. Não se pensa mais em 13 filhos hoje. A não ser, como é que era aquela, eu lembro daquela deputada que foi presa, ajudou a matar o marido, né? Esqueci o nome dela agora. Me ajudem, eu tentei lembrar o nome dela, cantora, pastora, né? Esqueci o nome, tá presa. Ela teve 54 filhos adotivos, né? Vai por aí. Então, entender esse crescimento populacional, né? Então, hoje nós estamos no déficit. A maioria dos países europeus, olha que interessante, europeus, quem mais? Europeus principalmente, né? Eles estão pagando para uma família para ter um filho, sabe? Eu estava vendo aí, os caras estão pagando quase 40 mil euros, isso aí dá quase 200 mil reais, né? Para os caras, saca? Fazer para gerar filho, gerar mão de obra, gerar gente, cara. E tem o processo de imigração, você vê os africanos indo para a Europa, o povo da América Central querendo entrar nos Estados Unidos, né? Então, o fluxo populacional do planeta Terra, do Brasil, é muito grande, cara. Daria para a gente dar exemplos aqui grandiosos. O que mais? Vamos lá, tem muita coisa, galera. Saca? Muita coisa, vou falar tudo. Nem que eu demore 10 aulas, aí vocês vão falar, pô, o cara, saca? Geografia era com ele mesmo. Me inspirou aquele professor. Ele tá fazendo o que eu falei aqui, cara. Ele relacionou umas 50 coisas. Eu vou relacionar aqui umas 100 coisas ou mais ainda, né? Vamos lá, identificar relações entre urbanização e políticas públicas na cidade de São Paulo. Urbanização e políticas públicas. Olha, política pública, o transporte, que mais? A água que chega na sua torneira, a UBS que você vai, o posto de saúde, que mais, meus amigos? O transporte geral, né? As ruas, né? A abertura de ruas, né? Controlar o tráfego, controlar essa questão de mobilidade urbana, ou seja, mais veículos ainda, nunca se teve tanto veículo, né? Quase 60%, 70% da cidade de São Paulo, as pessoas têm um veículo, e a maioria anda sozinho, é uma pessoa que anda, então tem essas polêmicas, né? Então, são muitas coisas de serviço público que, para uma cidade, que o cara está limitando aqui, pelo que estou lendo aqui, São Paulo, então você imagina o que um prefeito, vereadores, pode
né, proporcional para um município que nem São Paulo. A gente deve. O serviço público é importantíssimo, importantíssimo. Você fala, é tudo corrupto. Não, peraí, cara, tem esse processo. Mas a gente depende, cara, depende, a gente pode reivindicar, né? Eu trabalho, eu sou servidor público, eu presto um serviço à população, meus amigos, professores também. Você pode se questionar a qualidade da educação brasileira no geral, mas nós tentamos fazer o melhor, né? Pelo menos eu. Né? Eu posso ter dúvidas né? Eu não vou generalizar, mas eu posso dizer que grande parte da pedagogia dos professores, como que se dá, né? Pela minha experiência de vida, eu bato na tecla. Eu não vou sossegar enquanto o aluno brasileiro, né, não tiver o livro do professor, não trabalhar com o livro do professor, né? Manter inteligências artificiais e a teoria das inteligências múltiplas, que a gente vai demorar para falar isso aí na frente, tá bom? 30 minutinhos, não vou mais extrapolar mais que isso não, tá bom? Vou mudar o cenário agora. Ó, deixa eu ver, vou colocar mais um bicho aqui, vou colocar mais um bicho, tem um bicho bonito aqui, vamos lá, vamos ver se dá.